Boa noite, gente. Tudo bom? Quinta-feira, dia de bate-papo terapêutico. E hoje nós vamos para a nossa nona sessão de bate-papo terapêutico. E nós vamos falar, vou chamar a Giane, e nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre os 7 corpos sutis. Oi. Hoje tá deitada assim. Por causa do. Hoje eu não estou em casa, eu não tenho Ah, os apetrechos direito. boa Vai. noite. Boa noite. Vai do jeito que dá. Ah, tá tudo certo, né? É importante a gente fazer a nossa live aqui. Sim, verdade. Já cumprimentei o pessoal Boa e hoje é a noite para nossa nona, né? todos. Nona. Pois é, eu vi você No... falando, eu falei já. Passa rápido, né, Gi? Nossa, Super. parece que foi outro dia que a gente começou. E hoje a gente vai Verdade. bater um papinho, né, sobre os 7 corpos sutis. Exatamente. É, é uma coisa não muito aprofundada, né, Gi, como sempre, porque é um bate-papo, né? Então, levando um pouquinho de luz, né, para as pessoas. Muitas pessoas talvez não conheçam, né, apesar de ser muito falado, mas tem muita gente que não sabe, né, que tem algo a mais, né, do que essa massa aqui, que a gente está vendo, né? Exatamente. É, Lembrando, né, que existem visões diferentes, né, sim, sobre a questão dos corpos. A metodologia que a gente utiliza considera os 7 corpos, que é uma. Deixa eu lembrar. Tem filosofia origem, oriental. tem origem na filosofia oriental, se Isso. não me engano, os indianos também consideram, se eu não me Sim, engano, né? sim, Que considera esses corpos que na realidade, né, é uma coisa só, mas em vibrações diferentes, né? A gente tem campos aí diferentes que fazem parte dessa constituição que a gente tem aqui. sim. Não sei se você quer detalhar um pouquinho mais. Não, acho que a gente pode começar falando aí. Nós vamos começar do físico pro Pode ser. Atma, né? Uhum. Então vamos lá. Quer falar um pouquinho? O primeiro corpo é o corpo físico, né? Então, assim, na realidade, é o sétimo corpo, porque se a gente considerar a ordem de surgimento, né, o corpo físico ele é o último a ser gerado, a existir. E ele é exatamente o que é material, é formado de matéria, por átomos, por cartilagem, né? E ele sozinho não tem vida. Por isso que a gente fala desse conjunto que para poder existir vida e poder ser animado, né, precisa dessa constituição ampla aí. Então, todo esse conjunto que a gente conhece, né, de órgãos, tecidos, essa forma física que a gente tem é nosso corpo físico que sozinho não tem vida nenhuma nele. Sim, Até tem gente que usa, né, para exemplificar. Sabe aquilo que você vê quando a pessoa morre lá no caixão? Isso é o corpo isso. físico, É, né? é, Esse é o corpo físico. é. Depois a gente tem. Quer acrescentar mais alguma coisa, gente? Não, é isso mesmo, não tem muito, né? O Que físico é isso que a gente vê, é né? É o que nós nos reconhecemos, é o que muita gente acha que é só isso, só né? Que morreu, isso. acabou, que não tem mais nada, né? Então, o corpo físico é isso aqui, somos nós aqui na Terra, encarnados. Isso aí, o sexto corpo, né? É o corpo etérico ou duplo etérico.
é o nosso corpo energético, que é o que anima energeticamente o nosso corpo físico. Então é nele onde que fica os chakras, por exemplo, fica Isso. nesse corpo dupletérico, que é o corpo... ele tem o mesmo formato que o nosso corpo físico, né? Isso. E ele é essa camada de energia que anima todo o nosso sistema. Uma coisa que é importante lembrar é assim, ó, todos os corpos eles são interligados entre si através dos pequenos chakras, dos grandes chakras, né? Existem canais de comunicação entre eles. Então, não vai ter só num ou só no outro, né? Mas a concentração, quem é responsável por essa comunicação de mandar para um corpo, puxar para outro, né? Modo de falar, é o corpo etérico que é responsável por isso. Acho que é basicamente isso. E o que é legal de falar aqui do corpo etérico é que tudo que existe no físico, ele tem uma cópia energética igual. Então, o olho é igual, o rim é igual, o coração é igual, a cópia energética igual. Por que que isso é importante quando a gente complementar, né? Porque a gente vai entender que a doença, por exemplo, é uma materialização de um processo que existe nos corpos. E quando ele chega no físico, ele já está construído já há muito tempo, né? É, Pelos é, sentimentos, pelas emoções que a gente vem manifestando. Então, quando ele chega a ser moldado no corpo etérico, é que ele começa a ser materializado no corpo físico. isso aí. Ele lembra assim, lembra daquele filme do Fantasminha? O corpo etérico ele lembra um fantasminha, ele é um fantasminha do corpo físico, Sim, né? é verdade. E nós temos na sequência o quinto corpo, é o corpo astral ou o corpo emocional. É o corpo que a gente fala que é onde ficam os registros de todas as nossas emoções, que pode ser desta ou de outras vidas, né? E é nesse corpo que a gente consegue, a gente não, tudo que a gente sente está ali. Então a gente sente e vibra. Então é ele Vibra. que é responsável também pela emissão da vibração, daquilo que a gente sintoniza, aquilo que a gente não sintoniza, né? Que são aquelas leituras que a gente faz com as pessoas que a gente nunca viu, mas quando vê foi com a cara ou não foi com a cara. Então é nesse corpo que essa leitura é feita, né? Então a gente simplesmente sente e nem sempre sabe o porquê que está sentindo aquilo. E esses registros, né, são guardados nesse corpo e a gente traz dessa vida e de outras vidas ali, que é exatamente essa a sensação. Nem sempre a gente tem consciência dela, né, seja de um determinado perfume, seja uma lembrança de uma cor, de um lugar, né? Que traz recordações. Você sente aquilo, você não sabe por quê. Ah, mas não sei, tô sentindo aqui, tô sentindo porque vi essa pessoa, né? Sim, e é onde tá armazenado, né, de toda a nossa emoção mesmo, né, todos os nossos sentimentos, tudo relacionado ao nosso lado emocional, né, ele tá ali, né, nesse Exato. corpo, Isso. vibrando, né, tanto para o bem, né, tanto quando a gente se Sentimentos emociona com uma coisa, positivos, sim, e os negativos. É negativos, isso. exatamente. E o quarto corpo é o mental inferior, que a gente chama, né? Então, do quarteto inferior são esses Sim, quatro. O mental inferior ou o mental concreto, né? É onde fica a nossa racionalidade, então é onde fica o nosso ego, é onde começa a nossa individualidade, a nossa razão, o que a gente pensa, né? Então é nesse corpo que tem esse aspecto mental, esse registro, essa funcionalidade, né? E eles trabalham juntos, todos eles, né? Mas essa comunicação do sentir e do pensar
são feitas por corpos diferentes. Então, por isso que é importante a gente entender o mecanismo de cada um, porque na hora da gente lidar ou tratar essas situações, a gente precisa acessar os corpos corretamente, senão, né, você limpa um registro de memória, mas não limpa a emoção daquela memória, por exemplo, né? E por isso da importância, agora que a gente já falou dos dois, dá para a gente dar um exemplo, né? Que muitas vezes, até aquilo que você já falou um pouquinho no emocional, que às vezes você ama alguém, mas você não consegue explicar porque você ama. Racionalmente, você não consegue, Falando, né? sim. Falando, mas você sente, né? Se fosse uma Ou, coisa só, né? Por que beleza, eu... né? É, Ou você... É aquilo que a gente sempre fala, né? E que a gente conversa bastante, né? De racionalmente, a gente sabe, às vezes, porque nós estamos fazendo coisas que não são muito legais, tal. Mas aí você acaba fazendo, e você fala, gente, na minha cabeça, eu sei que o caminho não é esse, tal, tal, mas alguma coisa me leva, né, de repente, a fazer. Então, assim, o racional, né, o nosso corpo racional, que tem o ego, né, é aquela coisa, até um exemplo que eu escutei, uma coisa, alguém te convida para ir uma amiga te convida para ir na casa dela, tal. E aí, no seu coração, você não está com muita vontade de ir. O seu emocional, de repente, está falando, olha, não vai e tal. Mas o ego fica. Ah, mas se você não for, ela vai ficar chateada com você. Mas se você não for, não sei o que, não sei o que, né? E aqueles grilinhos na cabeça da gente, né? Esse é o corpo racional. Aí fica aquela briga, né? Do racional com o emocional. E é por isso que às vezes a gente fala, meu, eu vou pirar, porque eu sei racionalmente, ou tipo assim, né, em relacionamentos, né, quantas pessoas que voltam e terminam, e você, nossa, racionalmente eu não suporto viver com aquela pessoa, tal, mas aí quando eu vejo, eu tô de novo, porque o emocional, né, Giz? isso. Você pega, por exemplo, o medo, né? O medo, o pânico de uma barata, por exemplo. Racionalmente, você sabe que aquele bicho não Não te vai te não matar. é uma ameaça, ele não vai te matar, não é um Não, perigo não. real para você. Mentalmente, racionalmente, o teu corpo mental inferior sabe disso. Mas teu Sim. corpo emocional está dizendo que aquilo é um perigo mortal, que você precisa se afastar daquilo. Então, é, é, a gente percebe, né, que existe algo para a gente, né, É, Angélica, que entende dessa forma a realidade, a gente acaba vendo os sinais da confirmação desse nosso entendimento nessas manifestações, né? sim. É. Porque quando você olha para aquilo, você fala assim, cara, mas que perigo que tem na barata. Não é mais fácil, sei lá, dar uma chinelada nela, né? E acaba com isso. Para gente que não tem o medo, que não tem esse registro no corpo astral, no corpo emocional, é fácil fazer. Beleza. Agora, beleza, né? Tranquilo. Agora, você não tá na realidade daquela pessoa que, para ela, aquilo é como se fosse um assaltante ali armado com uma arma na sua Sim, cabeça. sim. É equivalente, apesar de você olhar e falar assim, nada a ver isso, não é nada a ver. Então acho que esse exemplo é bem legal nisso, né? Porque dá para a gente ver bem claro aí como que é uma coisa, como que é outra. Como funciona o outro. É. Isso. E aí, o corpo de. Agora a gente vai entrar na tríade superior, né, que a gente considera. Então, assim, o que é importante a gente lembrar até aqui? O quaternário inferior, a gente está falando de corpos que são no campo material. Uhum. Existe energia, existe massa, né? Sim. A gente sente a vibração, a gente percebe que a gente pensa, né? Que vem os É. pensamentos e tal. Agora, a tríade superior, eles ficam numa outra frequência, num outro campo, que é o campo espiritual, vamos dizer assim, né? Então, a vibração deles é mais sutil,
Nem sempre, nem Sim. todo mundo percebe, né? A existência disso tão claramente. Então, o terceiro corpo é o mental superior ou o mental abstrato, também conhecido como mental abstrato. Esse mental superior, ele é o que organiza, né, toda a nossa vida aqui nessa encarnação. Então, é ele que sabe o porquê e o para quê que a gente está aqui. Qual é o objetivo, quais são as aprendizagens, vamos dizer assim, é ele que tem o mapa da nossa encarnação, Sim. Tudo que a gente vai passar, né? Toda aquela coisa, né, gente? de todos os desafios, né, de tudo aquilo que eu combinei que eu ia fazer, ou não, né, porque às Ou vezes a não, gente não combina, ou depende aí não, ou do não. nível de evolução, mas né, quando a pessoa tem uma consciência já estabelecida, ela ajuda nesse planejamento do que ela deseja trabalhar, trazer e etc. Né? Então esse corpo ele traz todas essas informações e é um corpo que a gente também consegue acessar, apesar dele estar numa frequência mais sutil. Se a gente treinar, né, fizer o alfa, o relaxamento, a O gente alfa consegue é. acessar ele. E é ele que tem todas as respostas, né? Porque às vezes a gente fica, não sei o que eu faço, eu não, e agora? Qual que é o meu Deus, me chamado? dá uma luz. Deus me dá uma luz, né? Então É, é nele que está todas essas respostas, é ele que tem todas essas respostas para a gente. Então, se a gente conseguir criar essa comunicação, esse link, né, com o nosso mental superior, a gente vai conseguir ter as respostas que a gente precisa. Lembrando, né, que por isso que é tão importante a gente olhar para dentro, porque não está sim. fora as Não respostas, tá né? Está fora, dentro da tá no gente. mental superior, né? Quando fala Exato. se conecta, olha para você, né? É você Sabe se o conectar com o teu manualzinho de mental. instrução? Todo equipamento tem um Né? manual de instrução, não tem? O nosso está no mental superior, Sim. que tá tudo que a gente precisa para viver a nossa encarnação está ali. As respostas, né? Qual é o caminho, né? Sim. E a partir dele, então, a gente não está mais no campo da matéria aqui, né? A gente já está na nossa parte que é É, considerada a nossa parte luz, luz. tá? Já são corpos de luz, né, gente? Isso. Posso Aí seguir? pode seguir. E aí nós temos então o segundo corpo, que é o corpo búdico. O corpo búdico, ele é o responsável pelo registro de todas as encarnações. Sim. Então, sabe, já ouviu falar do registro acástico, né? Acho que esse nome, ele tá meio na moda ultimamente, né? É, vamos acessar o nosso registro Nossa, acástico. como se fosse a Maravilhoso. última. Como se fosse o néctar, né? Ai, como que é É, bom eu não isso, sei vamos se eu atrás. quero. Eu não sei se eu estou muito afim, não. Olha, pra falar bem a Já tem verdade, eu coisa tô. demais. Já tem coisa demais aqui pra gente saber, pra tratar, pra cuidar. Deixa lá Exatamente. quietinho. Exatamente. O corpo búdico, ele é como se fosse esse backup, né? Vamos dizer assim, das nossas encarnações, daquilo que aconteceu conosco, de uma maneira geral. E qual é a sensação, né? Qual é o exemplo que a gente costuma dar para a gente perceber a existência desse corpo? Sabe aquela situação, aquele lugar que você chega e fala assim, mas parece que eu já estive aqui. É, é, Vem aquela imagem, né, de ser um lugar que é familiar, de ser alguma coisa, é um perfume que é familiar, uma imagem que é familiar, que você tem a sensação de já ter estado ali, sim, aquele déjà vu, né? que é o que a gente chama de É, é uma sensação de que eu já é, vivi aquilo, é. que eu já estive aqui, que é o breve acesso a esse corpo. É claro que a gente não Sim, lembra tudo que está no búdico, porque a gente estava brincando no início, né? Mas é é, muito sério isso, porque a é, gente não tem como dar conta de todas essas lembranças. Porque assim,
se a gente tem a confiança de que esse é o nosso melhor momento, em termos de evolução, de desenvolvimento enquanto ser que caminha para a luz, então o que tem para trás aí, se nessa encarnação a gente já entende que a gente já tem falhas, já teve erros, já cometeu deslizes, imagine para trás onde a nossa Nossa. consciência era menor, né? Eu gosto muito do exemplo que a Andresa dá, né, nas explicações. Ela fala assim, gente, se a gente não dá conta de lidar com as memórias, com os traumas da infância, imagine Imagina de outras vidas, de né? outras vidas como é que fica isso. É, Muito mais complicado, é, né? é. Então, essa questão de acessar o registro acástico, acessar o corpo búdico, ele vai acontecer naturalmente no nosso processo de evolução, né? Sim, Quanto sim. mais preparados a gente for estar para poder entender que tudo está certo como está, né? Não Uhum. querer entrar em criar outros problemas, né? Com aquela informação, a gente vai tendo acesso de uma forma natural. Você não precisa fazer nada para isso. Vai É, acontecer e você vai conseguir fazer isso. Então, eu fico sempre receosa, né, quando eu escuto e vejo pessoas querendo abrir registro acástico, acessar sim. informações do corpo búdico, justamente por essa questão, né, de você não, talvez não estar pronta para acessar aquela informação. É perigoso mesmo, né? E você até falou brincando, mas é uma verdade. Tem épocas que parece meio modinha, você começa a escutar, né? Várias pessoas falando, né? Não, vamos fazer, como se fosse uma coisa assim maravilhosa, né? Você vai lá, faz, mas e depois, né? Como, como você vai segurar isso aí? Então, o negócio é mais embaixo, né? Tem Tem pessoas que que. conseguem acessar, por exemplo, Sim, sim. nas cerimônias do chá, né, Ayahuasca, né? Ayahuasca é uma ayahuasca. coisa. Ele ajuda a abrir, né, esse Sim, campo. Então, sim. assim, tem gente que consegue, lida como se fosse uma alucinação e tudo Uhum. bem, tem outras que Pira, acessa e né? traz toda a memória e realmente ela entra num processo de dor ainda maior. Então, Uhum. a gente sabe, a gente já viu falar de muitos casos nesse sentido. Eu, particularmente, Sim. não peguei ninguém na clínica, né, Uhum. no meu consultório, que tenha vindo já de um processo de sofrimento por essa abertura, por essa tentativa, né, Uhum. mas a gente sabe que existe. Sim. E eu brinco, né, com a minha irmã esse tempo atrás, eu falei assim, tá, mas você acessou, e aí, o que você fez com essa informação? O que adianta saber, né, o que aconteceu lá, o que É, você fez, é, o que você... Tá, mas o que você fez? O que isso te ajudou? Mudou alguma coisa na sua vida? é. Porque entende qual que é o papel disso? O papel disso só vai fazer sentido quando ele tiver uma utilidade para você. Se for só por curiosidade, Não vale a pena. não vale a pena pelo risco que você corre, né? Às vezes você Sim, pode acessar uma informação que não gera nenhum problema, mas você também pode acessar uma informação que você, de repente, se vê numa vida em que você achava que você nunca tivesse feito um negócio desse, né? Porque a sim, gente, graças a sim. Deus, tem o véu do esquecimento aí, né? Graças a Deus. Então, assim, cuidado com os modismos, eu diria. Existe, você fique tranquilo que quando for para você acessar, isso vai acontecer de uma forma ou de outra, né? Vai vir a Uhum. memória, vai vir a lembrança, É, vai acontecer a catarse que precisar acontecer e tá tudo certo, né? sim, sim. Eu acho que esse é o principal ponto aqui do búdico, né? E É. depois a gente vai para o primeiro corpo, que é o Atma. O Atma também é chamado de centelha divina, de Espírito Santo, né? Uhum. Tem vários nomes aí que é dado pro Atma, que é Deus dentro de nós, que é aquela partezinha.
Dentro da física quântica, que agora você sabe, né? Ah, agora Tudo eu não tenho, segura. tudo eu tenho que lembrar da física Não, mas quântica toda vez. mas é gostoso, porque tem que ter esse olhar mesmo para a gente entender, né, Gi? É, dentro da física quântica, quando você fala lá da onda, né, que ela se... como se ela tivesse se dividido, né? Isso é só para a gente entender. E vai um pedacinho, né, um pedacinho dessa onda que é o vácuo quântico, né? Quando a gente Uhum, faz a leitura e vê, né, o princípio da vida vem dele, etc. É o uhum, Atma, é o nosso Atma, é essa ondinha que veio lá do vácuo quântico, que nos constitui e que vai permitindo, deixando que a gente ganhe maturidade, ganhe conhecimento, experiencie, até que a gente reconheça esse Deus, essa centelha que existe dentro de nós, e aí a gente passa a agir de acordo com a vontade do Criador, né? E aí sim a sim. gente está numa encarnação que de fato é iluminada. Então é isso, né? É isso, Acho que ele já não tem nem mais nenhum formato, né, Gi? Tanto o Atma quanto o búdico, né, não tem eles, formato, né? eles são Então, representados por uma bola de sim, luz, né? Uma sim, bola de sim, luz. sim. Ele é como se fosse uma semente do divino, né? Então você pega, por exemplo, eu gosto muito dessa analogia da semente. Então você pega uma semente, sei lá, de laranjeira, né? De laranjeira, você vai e planta a semente, ali está toda a informação da semente do pé de laranjeira, que o pé de laranjeira precisa estar ali. Quando você planta, ele começa a nascer, você abre a terra cavuca lá, você não vai mais encontrar a semente. Porque toda Esse é o aquela Atma, né? informação, Tá, ela tá no pé de laranjeira, é, né? é, Assim também é o Atma para nós, né? sim, é, Então, ele é o que, se a gente olhar, né? Eu falei do 7 para o 1, se a gente olhar, o Atma é o corpo, é o primeiro corpo, por quê? Porque é ele que vai juntando todos os toda a outros informação, todo, né, todo o DNA e vai passando as informações para os outros, né? para materializar. E Sim, lembrando, né, se a gente comparar o Atma lá com o átomo, né, quanto maior a vibração, a gente não consegue, né, é só energia. Então o Atma é só energia. sim. Por isso que a gente não visualiza, a gente não vê, né? Isso. E aí, conforme a gente vai diminuindo a vibração, a gente vai materializando, vai juntando, né? Então, tudo acontece em função do Atma. O registro do búdico, o mental superior, o mental inferior, o corpo astral, o corpo etérico e a constituição do corpo físico. Então, os três corpos superiores né, fazem essa junção para então constituir a matéria. Sim. Lembrando que a gente escolhe, né, o tipo de vida, o tipo de corpo, quais são as experiências que a gente quer passar para o desenvolvimento da nossa consciência. Quanto mais a gente conseguir ter êxito, vamos dizer assim, nessas experiências, sabe aquele negócio da escola? Né? Eu fiz a primeira série, então eu aprendi a ler. Aí eu vou para a segunda série, então eu vou aprender a ler frases maiores, Uhum. né? Primeiro eu aprendo a ler palavras, vamos dizer assim. Depois eu aprendo a ler frases, depois eu já aprendo a ler parágrafos, depois eu já aprendo, né? Eu vou aumentando o grau de dificuldade conforme eu vou me desenvolvendo. Então, a gente precisa trazer esses exemplos porque é assim que é, para tudo. Não é assim que é para tudo? Sim, sim. Na nossa questão de encarnação, de espiritual, é a mesma coisa. Então, quanto mais preparado, mais responsabilidade a gente vai tendo, né? Mais coisas a gente vai Uhum. assumindo, mais dificuldade a gente vai dando conta, vai vindo coisas mais difíceis para a gente dar conta também. Sim.
É isso, são 7 corpos, né? Aí a pessoa vira e fala, tá, mas então para que eu tenho que saber, né? O que me Que interessa, serve né? tudo isso? Pra que, só para saber que eu tenho mais 6, né? Mas é tudo que a gente falou, né, Gi? É a importância da gente. Aí a gente começa a entender, né, um pouco os nossos sentimentos, as nossas reações, né? Por que que as coisas acontecem, né? Por que das dores que nós temos, né? Então, essa é a importância. E aí a gente pega aqui um cabinho, né, para a gente falar, né, do tratamento da metodologia, né, do legal, né, de todo o tratamento. É isso. É que a gente vai tratar todos esses corpos, né? Cada técnica vai tratar um corpo. E porque a pessoa ela chega com uma dor, olha, é aquilo. Só que para ela tá ali no físico, tá doendo no físico, ela tá sentindo no físico, mas na realidade não está ali, né? Então a gente consegue perceber aonde que está essa dor e consegue tratar esse corpo, né? O que é que a gente fala? A gente vai lá no fundo, cutuca mesmo, porque a gente vai nesse corpo que está a razão dessa dor dela no físico, né? E a pessoa também conhecendo que ela tem lá, o mental superior dela, né? Ela passa a se conectar, a entender que existe, né, esse outro corpo, que ela pode conversar com ele e que pode, que ali estão as respostas e que a gente pode acessar, né, através de meditação, através aí do nosso alfa profundo, ou a pessoa consegue chegar, né? Sonhos, né? Então, Sonhos também. sonhos, várias formas. Então você consegue entender por que está acontecendo as coisas, né? Então, por isso da importância da gente saber da existência desses 7 corpos e que dá para a gente tratar e que dá para a gente cuidar essencialmente ali daquele corpo que é onde está aquela dor e por isso que vai melhorando, né, Gi? Sim, exatamente. Porque assim, olha, se eu consigo estabelecer a minha conexão com o divino, né, e aí eu estabeleço minha razão de ser, porque nós, igual a gente já falou em outras lives, né, nós somos seres espirituais e a gente está tendo uma experiência encarnada. Então, a cada encarnação a gente traz aquilo que a gente precisa desenvolver. Então, hoje eu estou Giane, amanhã eu posso não estar, certo? Mas o meu Atma é o meu eu Sempre. final. É. Hoje ele tem nome de Giane, né? Em outra encarnação eu É. não sei que nome que teve. Mas não tem, isso não traz dificuldade nenhuma. Por quê? Porque a cada experiência é a experiência que eu preciso para me desenvolver enquanto ser. Porque o nosso objetivo aqui, final, é amar. Porque o todo é amor, né? Se a Sim. gente conseguir evoluir nesse sentido, a gente já deu saltos enormes, Nossa, né? sim. E se a gente considerar o que permanece, né, Angélica, o que permanece a cada encarnação é praticamente a tríade superior, né? Sim. Sim. Porque o registro fica no arte, no búdico. Então eu pego o que eu preciso lá, de registro, seja para o corpo emocional, para o corpo mental, né? E todas as outras informações são consequências dela. O mental superior junta tudo isso. Olha, você nessa encarnação vai ser a Giane, você vai ter esse desafio, né? Vai ter essa vida, vai ter um momento X que você vai ter que dar seus pulos, etc e tal, né? É. E se eu consigo estabelecer essa conexão com esse planejamento, que é um planejamento, né, de crescimento, com certeza eu vou estar alinhada com o meu projeto de vida, com a minha função, com o Sim. meu... Qual é o outro nome da moda que me fugiu agora, do negócio do projeto de vida? Missão, é Nossa, gente. missão? Isso. Não sei. Com a nossa Não sei. missão, com a nossa Ah, vocação, ah, né? é, Que é. agora tem uma busca, né,
pela missão de vida, que eu não sei se eu estou na minha missão, se eu estou fazendo Se aquilo eu que eu tô no meu devia fazer. propósito, Propósito, essa propósito, palavrinha. É. propósito de vida. O propósito de vida. E na realidade é tudo a mesma coisa. Não tem É. outra coisa aí. É a mesma coisa. Teu propósito de vida é aquilo que você veio fazer nessa encarnação, né? São seus desafios. Se você está de acordo com isso, você percebe que você, apesar das dificuldades, que as dificuldades não vão deixar de existir, Uhum. você vai viver mais feliz, você vai É. se sentir plena na realização daquilo. E é isso que vai te dar o termômetro se você está no caminho ou não está no caminho. Você vai entender melhor, né, Gi, as emoções, né, as dores, porque você vai, nossa, isso bem, talvez relacionado, ele consegue relacionar um pouco melhor, né, as coisas. Sim. Por exemplo, olha, se você tem um relacionamento, né, que você precisa resolver, e você não dá conta disso, e você convive com a pessoa, e você não perdoa, e você não. Com certeza você vai construir um processo de dor, de doença, que vai começar a se materializar, seja no corpo emocional, depois ele vai para o corpo etérico, até que ele se manifeste no físico, né? Sim. E aí, dentro do tratamento, né, do tratamento humanoterapeuta, a gente vai fazendo a limpeza nesses corpos. Sim. Dependendo do estágio, do tempo que tenha decorrido, a gente consegue, às vezes, ajudar a pessoa, né? Tem casos que a pessoa melhora e vive a vida normal, mas tem outro, dependendo desse tempo, porque aqui onde a gente vive o tempo é algo que existe, que é real, às vezes não, né? A gente sabe que as nossas células se regeneram de ano em, não sei agora quantos anos que é, todas as células são Sim, trocadas, acho que são né? 7, cada 7, parece, né? Se eu não estou 7 anos. enganada, cada 7 anos. Acho que é. Não tenho certeza, Não, tá, gente? eu sei que É. tem, mas eu não lembro qual É. é o. Depende também um pouquinho do órgão, né? Por exemplo, acho que a Sim. região do, Ah, do não, tem estômago é a órgão que cada três é. meses você Isso, renova. isso, Então, isso. se a materialização ocorrer, por exemplo, como uma úlcera, você consegue trabalhar, né? Ou seja, em 3 meses você renova toda, você mudando a informação que gerou ali aquela doença, você vai com 3 meses você consegue ter um órgão novo, né? Sim, sim. Então, cada processo é um processo. E a gente precisa entender que quando a gente traz, né, a visão da metafísica, é justamente isso, porque antes dela existir aqui, nesse conjunto, né, de cartilagem, Uhum, tecidos, né, que contempla todos os reinos, né, o mineral, o uhum, vegetal, o animal, ele acontece nos outros corpos antes, sim. que é E às vezes uma dá até, né? somatização. Sim, de repente dá até tempo de nem chegar no corpo físico, né, Gi? Tem que, na maioria das vezes, já está lá. Justamente porque talvez não tenha esse conhecimento, né? Sim, É. exatamente. E outra coisa também, na psicanálise e espiritualidade também, né, Gi? Dá para se trabalhar também, né? Aí você pode falar melhor do que eu. Uma coisa que é importante lembrar, assim, ó, tem processos que no mental você consegue trabalhar, tem processos que não no mental. É por isso que né, vou falar da minha metodologia, eu costumo trabalhar com os meus assistidos assim, a gente faz o tratamento, normalmente a maioria deles chegam através do tratamento energético, né? Uhum, E depois acabam ficando para o tratamento psicanalítico. Então eu trabalho entre o tratamento psicanalítico e espiritualista, a gente faz por um período até ganhar uma uhum. consciência, até identificar um bloco. Identificou um bloco, a gente vai para o tratamento energético. Aí resolveu aquela questão, a gente Continua. volta. Tratamento. Então, eu costumo trabalhar assim porque eu entendo que é a forma como a pessoa evolui mais rápido. Ela Sim, consegue. sim. Você começou a patinar na psicanálise, né? Quando a pessoa começa a rodar o mesmo assunto, começa a rodar o mesmo assunto, não anda, não anda, não anda. Aí, Tem às alguma coisa vezes, ali.
Às vezes a própria assistida fala, eu acho que eu devia fazer um tratamento sobre isso. E aí a gente vai para o tratamento e aí consegue dar velocidade, faz as limpezas nos corpos que precisa fazer, depois volta para... Porque a consciência ela é extremamente importante para você entender aonde que está pegando. Mas só a consciência, é a história da barata que eu falei, né? Só a consciência, às vezes, não é o suficiente para que a pessoa consiga mudar. Então, por isso que eu gosto de trabalhar assim, porque eu acho que é mais eficiente, vamos dizer assim, né? Mas aí, assim, é como eu vejo, né? Como eu vejo, como funciona. Mas essa visão, ela traz esse componente que é bem interessante, né? Dentro do tratamento humanoterapeuta, a gente consegue observar como as pessoas mudam, né? Como a vida é transformada no decorrer do tratamento. É claro que às vezes não é só um bloco que precisa ser trabalhado, né? Mas só de você trabalhar um bloco você já percebe uma diferença. Nossa, muita coisa já, né? Muito legal. Porque já muda mesmo. E aí depois é da pessoa também continuar, né, Gi? Tendo essa consciência, entendendo e se percebendo, porque aí ela já sabe, né, que tem a ferramenta, como ela, né, pode entender. Então eu acho que dá uma desanuviada, assim, né, para a pessoa continuar. Exatamente. Exatamente. O que É isso. mais? Eu acho que é isso, né, Gi? Assim, daria para a gente se aprofundar muito, mas não é o nosso, né, a nossa intenção, né? A nossa intenção era realmente falar que existem, né, esses outros corpos, a importância, né, qual que é a, a finalidade de cada um, a importância de cada um. Então, só jogar um pouquinho de luzinha aí pro povo, né, para entender um pouquinho. E são coisas que, se a pessoa, né, tem muita coisa legal, tem muita matéria legal que explica mais profundamente, né, Gi? Porque é bem legal. Eu até fazer, né, o humanoterapeuta, eu também não tinha me ligado muito nisso, né? Porque na doutrina espírita a gente conhece o corpo físico e o perispírito e ponto, né? Ah, É, não, a gente sabe é, do corpo físico, do perispírito e do espírito, né? Sabe dos sim, três. dos três, né? Assim, mas não, né, não tem outros. Então a gente estuda, né, no livro dos espíritos, fala do perispírito e tal. Então eu nunca tinha também tido contato, né, e entendido que existiam esses outros corpos. Depois ficou, nossa, aí você consegue entender muito mais coisas, assim, né? Na nossa visão, acho que ocidental que fala, né? A gente É, divide mais em três, que é o sim. corpo físico, o perispírito para o espírita, na católica Aham. a alma e Ah, tá. o espírito o santo, né? Aham. Que é a centelha divina, vamos Hum, dizer assim. O Espírito Santo e a centelha divina são, hum, para mim, a mesma coisa, só que com nomes aham. diferentes. Então, acho que essa visão mais profunda, mais detalhada, é oriental mesmo, que Sim, explica, sim. né, e que tem uma lógica nessa explicação. É um conhecimento milenar que vem passado. Então, se você pega lá a centelha divina que anima, né, o búdico é que tem todo o registro, então dele sai só aquilo que eu vou trabalhar. O mental superior, ele faz o quê? Ele organiza isso Aham. como que vai ser, que é bem, É. dá uma Bem organizada. trabalhoso. Então, ele vai pegar aquilo que é principal para a gente trabalhar enquanto a gente está encarnado, né? Uhum. E os outros corpos vão então proporcionar o magnetismo que essa experiência precisa, porque no fundo
quando a gente traz as coisas, né, que a gente vem, qual que é a necessidade, né? Porque de você estar materializado, estar aqui nesse mundo da matéria, porque isso potencializa a experiência. Uhum. Então, viver a experiência dá o magnetismo necessário para que esse aprendizado, ele é como se eu criasse um registro daquilo. Então, é para Uhum. ter a certeza de, por exemplo, que eu não vou errar mais naquele campo. Então, eu venho, passo pela experimentação, registro aquele conhecimento e a partir dali, com o que eu aprendi, com o que eu vivi, eu consigo fazer essa transformação de fato. Ou seja, dali para frente eu tenho certeza que não vou cometer mais aquele erro, né? Uhum. Então, eu consigo desfazer aquele bloco que eu construí lá atrás, quando eu era mais inconsciente, vamos dizer assim. Quando eu Uhum. fiz e não sabia que estava fazendo, Uhum. quando eu achei que era uma coisa e era outra. Então, entende? Porque senão, só o mundo espiritual resolveria, né? Sim, Então, gostaria, e né, não vir é. até aqui, ter todo esse trabalho, né? A gente vai ampliar, é como se a gente pegasse a reguinha assim, né, e vai aumentando ela, né? A cada encarnação a gente vai aumentando essa regrinha, essa reguinha, né? É isso. Se alguém tiver alguma pergunta, né, a gente tá aí para responder. Às vezes é novidade, né? Então ainda tem que. É bastante informação, É, mas ele é a base de muitos tratamentos, né? Se sim. você, a nossa metodologia, por exemplo, se baseia muito nessa divisão. E faz bastante sentido também quando você passa a analisar e refletir sobre ela, né? Sim. Acho que é isso, Angélica. Não sei Eu se acho, você acho preparou que alguma é. pergunta. Não, eu acho que é isso, Gi. Porque a gente não vai aprofundar, a gente depois poderia até, se for o caso, fazer uma coisa mais aprofundada, não de todos de uma vez só, né? Pegar o quaternário, depois pegar os outros três, a gente pode fazer um dia isso um pouquinho mais profundo. Hoje era só para falar assim, acho que jogar uma luzinha aí nessa que existe, né? Além do nosso corpo físico, do nosso espírito, do nosso perispírito, ou como você disse, alma, ou Espírito Santo, existem ainda mais alguns corpos, Sim. né? Não esquecer disso, né? Que a gente tem essa centelha, que ela se organiza, ela quer se manifestar, e a gente está aqui para viver as experiências e permitir que essa centelha de fato seja ativada, vamos dizer assim. Sim, sim. E quando a gente conseguir isso, né, Gil? A gente estava até conversando, vai ser maravilhoso, né? Quando a Ah, gente eu conseguir lembrei do chegar, né? negócio. Depois que a gente conversou, eu lembrei do negócio. É, Tem um livro que chama Siddhartha. Não o Gautama lá. É é, um, é um livro que o nome do livro é Siddhartha, é é, do esqueci. Herman. Ele hum, é bastante conhecido no Brasil, mas eu conheci ele através desse livro. Ele conta a história de uma pessoa, que é esse Siddhartha, que conseguiu chegar à iluminação. E no é, finalzinho do livro ele fala assim que você você não tem como explicar como que faz para iluminar. Cada um é. tem um caminho Tem o e seu caminho. em um caminho individual. Então ele fala assim que não tem palavras. Como é que você vai descrever algo É, eu não tenho. que você sente que é tão Tão, tão, maravilhoso? tão, tão. Qualquer palavra que você usar não vai dar conta. Não serve, não cabe, né? É. E aí ele fala assim, se eu pudesse, eu te falava, mas qualquer palavra que eu vou usar não vai abarcar
o que é isso. Então, é bem isso, né? Qual é o caminho? O caminho a gente sabe que é o do voltar para si, buscar Isso. interior, Não está fora, né, Gi? não Esse está caminho não fora. está fora. Exatamente. E como é que eu sei? A gente vai saber, mas não dá para pegar a experiência do outro como referência, porque as palavras não são suficientes para descrever o que é isso. Lembrei da Então, Andressa falando, né, que o caminho se faz caminhando, né? Ela sempre fala isso, né? exatamente. Que é a questão da experiência, entende? Sim, Por que que a gente. Porque a experiência dá o magnetismo que a gente precisa para esse momento. Então, acho que até o caminho da iluminação precisa ter essa experiência de magnetismo, né? Para a gente sim. registrar isso É, em toda a nossa memória, no corpo búdico, em todos os corpos, para que vivendo isso a gente consiga, de fato, transcender, né? O que a gente sim, pensa, o que a gente sente, fazer esse registro meio que definitivo. sim. Eu acho que é isso. Então, eu queria agradecer você, Angélica, Eu que por me agradeço. suportar a 9 encontros. Imagina, é uma delícia, né, Gi? É gostoso. A gente fala, ah, será que vamos conseguir, né? Sofre toda vez por É. antecipação, né? E agradecer a vocês que têm nos Agradecer. acompanhado, né? Seja ao vivo, vendo depois as gravações. Se vocês tiverem sugestões de temas, dúvidas, quiserem entrar em contato com a gente está disponíveis, né? E a gente sabe, assim, para a gente, ganhar o dia, né? O que é ganhar o dia para nós? Ganhar É, o dia é saber que a gente conseguiu colocar um pouquinho de luz aí na vida de vocês. Isso já faz com que a nossa missão já tenha sido é, cumprida, né? é, é, nosso, é o que dá satisfação, né, Gi? O que motiva, né? Se para uma pessoa já serviu, para a gente já, nossa, foi bárbaro, Exatamente, né? exatamente. Então, agradecer e qualquer dúvida, né? Pode chamar ou no meu direct, ou no direct da Gi. E semana que vem nós estamos aqui para a nossa 10ª sessão. Se alguém quiser algum assunto, manda para a gente. A gente estuda esse assunto e a gente vem aqui bater um papo sobre aquilo, né, do nosso entendimento, sobre. Não quer dizer que tudo que a gente fala aqui também, né, Gi, que é fechado, concreto, né? São nossas experiências, são nossos estudos, Uhum. né? São os nossos entendimentos, em que a gente tenta passar um pouquinho para as pessoas, mas que a gente também está aberto para aprender com as pessoas, né, que quiserem dividir com a gente. Sim, exatamente. Sim? É um Então é isso. universo de possibilidades, como diz o Harry Potter. Sim, são as infinitas possibilidades. Infinitas, isso, Vamos colapsar a nossa função de onda, exatamente. né? É. Materializando Ai, a coisa. então tá bom, gente. Um abraço, um beijo. Até quinta-feira que vem. Beijo, Gi. Tchau, obrigada. Beijo, até quinta. Beijo, Obrigada, até. tchau.